Agora, meio-dia, 16 minutos, a desigualdade é um desafio enorme para os governos e continua altíssima aqui na capital. Dependendo de onde a pessoa mora, ela pode viver mais ou menos, pode ter mais ou menos opções para se divertir. Isso tudo é o que revela o mapa da desigualdade que foi publicado agora há pouco pela Rede Nossa São Paulo. A gente traz aqui, nossos editores prepararam uma radiografia completa da cidade para você entender essas diferenças. Os moradores de Pinheiros, por exemplo, na Zona Oeste, são os que menos gastam com o trânsito. Uma olhadinha aqui nesse outro mapa, aí sim a gente tem essa diferença por bairros. Pinheiros, média de 25 minutos de tempo de deslocamento por dia para chegar no trabalho. Em Marcilac, esse tempo é de 75 minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos, enquanto a média da cidade ficou em 41 minutos. Agora vamos falar de remuneração. O salário dos moradores do distrito de São Domingos, ali na zona noroeste, é de R$ 8.511. Ele cai para cerca de 2.200 em Arthur Alvim, na zona leste. A média de São Paulo de remuneração é de R$ 3.722 por mês. Agora dá uma olhada na diferença de expectativa de vida de quem mora no Alto de Pinheiros, região oeste, e em Anguera, na zona norte. Alto de Pinheiros, 82 anos, em Anguera, 58 anos. Uma diferença de 24 anos, né? Dentro da mesma cidade, em regiões muito próximas, inclusive, uma da outra. A média de expectativa de vida aqui na capital é de 70 anos. E enquanto isso, dos 96 distritos, 24 não têm equipamentos públicos de cultura. 1 em cada 4 não tem nada. E 12 não têm equipamentos de esporte. Agora, nesse outro telão, aí sim, esse a gente tem o mapa da cidade. Dou uma geral aqui, ó. Moema, na Zona Sul, aparece como o bairro com os melhores indicadores no levantamento, que analisou 11 eixos temáticos. Aí, na sequência, vem o Butantã, com nota 74, e em terceiro, a Vila Mariana, na Zona Sul. Na outra ponta, os bairros com os piores indicadores são Capão Redondo, aparece aqui na posição de número 94, né? Aí a gente tem o Tremembé e, em último, a Vila Brasilândia, na Zona Norte. João Neto foi até a Brasilândia conferir como é que anda a situação dos moradores por lá. Vamos assistir. A Brasilândia, na Zona Norte, tem os piores indicadores entre os 96 distritos de São Paulo. Por que o poder público não olha para essa galera? E eles geram economia para a cidade também, né? Renda baixa, pouco emprego formal, falta de acesso à internet e problemas de habitação. Mas apesar de tudo isso, o que não falta por aqui é coragem, gente criativa e que acredita no lugar onde vive. Eu tenho uma paixão inexplicável pelo distrito da Vila Brasilândia, porque a gente tem muitos talentos aqui, temos muitas potências. A Brasilândia é um exemplo de uma comunidade unida, de um povo que mostra o potencial do lugar, que apesar de estar na última posição do ranking, quem mora aqui luta por um lugar melhor. Israel cresceu enfrentando os desafios do bairro. Escritor, virou produtor musical e produtor cultural e abriu um estúdio onde os talentos da quebrada têm vez e voz. Tinha uma questão que era o acesso aos equipamentos, à estrutura, ao conhecimento, né? Ganhou esse lugar onde os artistas puderam provocar o mundo com as suas letras e suas canções. Quando as nossas vozes ganham projeção, quando a gente escreve sobre o nosso futuro, quando a gente grava música, verbaliza, a gente está existindo. Então é sobre existir. Pelas ladeiras, entre curvas e descidas, a Brasilândia tem mais cultura pelo caminho. Na garagem de casa, a Tati dá aulas de teatro de graça para crianças e adolescentes. Ela faz esse trabalho voluntário há 8 anos, por puro amor à comunidade. Hoje eu estou com 2 turmas, são 40 alunos. Sempre olhando para a minha comunidade, eu acho que a gente tem que ser esponja, né? A gente absorve, mas a gente também compartilha. E está dentro da Constituição também, né? Que é a garantia fundamental. Todas as pessoas nascidas e vivas têm direito à saúde, à cultura, à educação, ao lazer. E por que a gente não tem? Por que a gente não tem essa atenção igual as pessoas que moram nas áreas nobres? Porque a gente consome, a gente paga os nossos impostos. Por que não tem, né? Continua essa pergunta, infelizmente, sem resposta aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, que é um país super desigual. Agora, na outra ponta, como a gente viu agora há pouco no mapa, tá a Moema, na Zona Sul, né, que tem os melhores indicadores. Habitação e mobilidade são os destaques por lá. Anselmo Caparica passou amanhã no bairro. Fala, Anselmo. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, Alain? Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde a todos. É isso, passei amanhã no bairro aqui no distrito de Moema, conversando com as pessoas, porque mesmo um bairro que está numa situação tão privilegiada, como mostra o mapa da desigualdade, também tem os seus problemas e o que as pessoas reclamam aqui, principalmente, é em relação à segurança pública. Mas quando a gente olha para o mapa da desigualdade, vê essa questão da segurança pública, o bairro de Moema, entre os 96 distritos da cidade de São Paulo, está em 5º lugar, o que significa que esse problema é muito grande na cidade toda. E a cena que a gente vê aqui é muito comum ver as pessoas andando com a mochila na parte da frente. Conversei com as pessoas dizendo para mim que elas não saem de casa com o celular, por exemplo. Tem preocupação, por exemplo, de sair com o celular com o aplicativo do banco e ficam muito preocupadas em serem assaltadas, mesmo num bairro que está numa situação bem melhor em relação a outros bairros da cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhada então o que a gente conversou com os moradores daqui de Moema. Neste momento, segurança é uma das principais, eu acho que não só deste bairro, mas em toda a cidade. Vários vizinhos já foram roubados na esquina de casa, eu já fui roubado, entendeu? Então, quer dizer, você se priva de algumas liberdades que você pode ter em questão de ter uma segurança, de evitar de ser roubado, né? Eu já fui uns 3 anos atrás assaltado, indo ao correio com uma caixa. Eu tinha acabado de colocar o celular no bolso, o cara parou de moto, falou, ó, passa tudo. E outro, é a faixa de pedestre. Se vocês observarem a faixa de pedestre, é quase um quebra-mola para o pedestre. Inúmeras esquinas sem faixa para pedestre. Não só a segurança pessoal, física, mas também a integridade no trânsito, que é um problema. Problemas, inclusive a violência, né, que está espalhada pela cidade inteira. Dos 11 temas analisados pela Rede Nossa São Paulo, a Brasilândia está melhor que Moema em apenas um. Direitos humanos, que reúne os indicadores de violência racial contra a mulher e também contra a população LGBTQIAP+. O bairro da Zona Norte está no 34º lugar e o da Zona Sul está na posição de número 74. Vamos voltar a falar com o Anselmo Caparica para entender melhor, né, esses números relacionados aí a direitos humanos. Fala, Anselmo. Pois é, né, Alain? Esse mapa da desigualdade é tão abrangente que também fala dessa questão dos direitos humanos. E é importante a gente ressaltar que esses são dados públicos que são colhidos com a própria Prefeitura de São Paulo. Então, quando tem uma questão de violência relacionada à população LGBT, uma pessoa que tem algum atendimento num equipamento de saúde ou se, por exemplo, vai numa delegacia, esses dados todos são computados e a Rede Nossa São Paulo consegue fazer esse mapa da desigualdade que mostra que o distrito de Moema não está numa situação privilegiada nesse sentido quando a gente fala de direitos humanos. Conversei com o Jorge Abraão, que é o coordenador da Rede Nossa São Paulo, e disse que talvez o que possa explicar isso é a questão da polarização política, né? Quando a gente fala muito dessa questão de direitos humanos também. E ele falou sobre a importância do mapa da desigualdade, porque a ideia não é a gente ranquear os bairros no sentido de quais são os melhores e quais são os piores, mas sim da gente conseguir entender por que essas desigualdades acontecem e o que pode ser feito para reduzir essa desigualdade numa cidade que tem um orçamento tão grande como é a cidade de São Paulo. Vamos ouvir então o coordenador da Rede Nossa São Paulo, o Jorge Abraão. A gente tem uma cidade em que prioriza o investimento em determinados distritos, que são os distritos do centro expandido. E isso gera uma desigualdade muito grande. Agora, a pergunta é, São Paulo é uma cidade mais rica do país. Ela tem o 3º orçamento, só depois da União e do Estado de São Paulo. Por que a gente permanece com uma desigualdade tão grande numa cidade tão rica? A política, os vereadores, a prefeitura, o prefeito, a prefeita, enfim, tem que levar como prioridade os investimentos nesses espaços, porque todos temos interesse na redução da desigualdade. A desigualdade gera uma desarmonia na sociedade, que aparece na questão econômica, nas questões de educação, nas questões de segurança. Por isso que é tão importante enfrentar esse tema da desigualdade. Pois é. Diferença entre riqueza, né, e desenvolvimento. Não tem país rico, né, que tem uma desigualdade tão grande quanto essa que a gente tem no Brasil. Então tem muito para avançar, reduzir essa diferença discrepante aí entre ricos e pobres. Porque um dos efeitos é justamente a violência. A gente tem visto isso sentido na pele, né, diariamente. A Prefeitura da capital diz que investe em todas as regiões para entregar à população uma cidade mais democrática e justa. Na região da Brasilândia, diz que tem 2 centros esportivos, 4 equipamentos culturais
e 151 unidades educacionais. A prefeitura disse também que investe em equipamentos de saúde no bairro. Não é preciso ter transferência de renda, é preciso ter política seríssima de educação para a gente vislumbrar um futuro melhor e menos desigual aqui na cidade de São Paulo, né? E tem que ser investimento forte, firme, né? As empresas também têm que participar, claro, desse processo, não depende só do governo.